Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram da Vox Church. Tem sido um tempo maravilhoso aqui, meus irmãos, de comunhão, onde nós temos falado com vários pastores, líderes, amigos e parceiros. Tem sido maravilhoso. Hoje iremos conversar com o pastor William da 880, já tá por aqui, olha que legal, vai ser demais. Muito bom, sorrindo. Vamos bater um papo sobre vida com Deus, vida devocional, sobre o propósito da igreja. Fala, pastorzão! Fala, meu amigo, meu pastor, tudo bem, querido? Tudo ótimo, e você? Oh, melhor agora. Que legal, pastorzão. Primeiramente, quero te agradecer por aceitar o convite aqui, participar com a gente, bater um papo sobre tempo devocional, tempo com Deus. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Amém. Para mim também é uma honra. Em nome da 880 aí, agradecer o convite. A gente sempre tem, né? Já faz algum tempo, né, pastor, que a gente tem essa conexão, caminhado junto, né? Sim. Trabalhamos juntos muito tempo, né? Então, Verdade, cara. nossa história tá meio conectada aí já faz um bom tempo, não é verdade? Não, e é muito bom, cara. Você é um dos caras assim que a gente se conectou, a igreja se conectou, e é muito legal porque no meio do caminho a gente faz algumas amizades, algumas conexões que permanecem, né? E isso é muito legal, de verdade. A gente é muito feliz de ter essa parceria com vocês tão E a próxima linguagem é aqui muito de Atibaia. parecida, né? Sim, sem dúvida. Muito bom, pastorzão. Ô, pastorzão, fiquei curioso aqui. Fundo incrível que você tem aí, hein, cara? Caramba! E é um pouco é um revestimento do lugar que eu trabalho, da Castelato. Fazer Muito marketing bom. aqui, propaganda. Merchan, né? Esse meu diretor dá um royalties pra mim. Cara, muito legal mesmo. Que da hora. Que bom. Pastor, e aí, do que a gente vai falar? Me conta. Cara, vamos falar. Na verdade, a gente essa semana toda tem falado sobre vida devocional. Na segunda-feira a gente conversou com o apóstolo Igor, que é um parceirão do 880 também, né? Foi muito bom, nós falamos sobre devocional, vida com Deus. Falamos na terça-feira com o Léo do Desascope, parceirão também. Ontem a gente conversou com o pastor Jonatas aqui da igreja mesmo. Foi muito bom. Hoje vamos falar com você e amanhã com o pastor Johnny do Primeiro Jesus. A gente tem falado sobre vida com Deus, sobre devocional. Eu acredito que esse é um momento pontual, pastorzão. Pontual porque Deus realmente está nos chamando para desenvolver o nosso relacionamento com Ele. É claro que esse é um chamado diário do Senhor, mas esse momento de quarentena, um momento oportuno para que todos realmente venham desenvolver esse relacionamento com Deus. Nós estamos com poucas atividades eclesiásticas, né? Estamos com poucas atividades na igreja, não temos mais como ir até os nossos cultos de domingo, celebrar com os irmãos. E eu acredito que esse é um momento pontual para a gente estar desenvolvendo nosso relacionamento pessoal e individual com o Senhor. E esse é um momento que a gente tem falado muito sobre isso. Os cultos de vocês já voltaram? Não, ainda não voltaram, pastorzão. Como que tá por aí? Então, aqui em Atibaia, teve um decreto da prefeitura flexibilizando. Então, com algumas medidas, né, eles autorizaram o regresso dos cultos. Mas, por exemplo, eu tinha culto de quarta, de sábado e de domingo, né? E nós estamos fazendo culto somente aos domingos. E mesmo fazendo os cultos aos domingos, né, o nosso salão cabia lá, sei lá, umas 50 pessoas. Mandar um abraço, Juraciara, Deus abençoe, nossa ovelhinha. E a redução do local de culto caiu para 1/3. Então, onde tinham 3 cadeiras, nós agora só temos uma. Então, algumas medidas sanitárias. E eu acho assim, né, eu entendo, encaro esse momento, pastor, como realmente um momento que Deus trouxe de nos acalmar, de trazer essa geração para o eixo de novo, não é verdade? Amém. E
E esse tema devocional, para mim, cara, você não tem noção, fala muito forte comigo. Devocional, para mim, depois eu vou compartilhar um pouco melhor, né? Mas algumas das bases que eu instituí para minha vida pessoal. Amém. Então, realmente, faz muita diferença para mim. Amém, pastorzão. Amém, pastorzão. Gente, eu vou fazer um convite para todo mundo que está participando aqui. Eu acredito que a gente vai compartilhar um conteúdo edificador. Então, faz o seguinte, gente. Tem um aviãozinho aqui na tela do Instagram. Quando você clica nesse aviãozinho, abre para todos os seus contatos no Instagram. Então, eu tô logado aqui no meu celular, ó. Eu vou fazer isso aqui agora. Vou convidar geral aqui. Queria incentivar você a convidar os seus amigos, convidar o pessoal aí da sua igreja. A gente está aqui com o Júnior de Improváveis de Jesus, aqui da Batista Ágape de Bragança também. Eu vou convidar vários amigos aqui, gente. O Giovanni que trabalha comigo. Um joia, que Deus te abençoe. Brother também, homem de Deus. Que legal. Que show, pastorzão. Presente. Ô, gente, vocês estão ouvindo muito bem o áudio aí, o meu áudio, o áudio do pastor. Será que vocês podem só comentar aqui com a gente, por favor? Vou chamar a galera aqui, pastorzão. Show. Vou dar um alô aqui para a turma. O meu áudio tá chegando legal aí para você, pastor? Para mim tá ótimo. Não tenho noção se pra galera está. Tá dando retorno. Eu acho talvez por causa de um fone, viu, pastor? Você quer que eu abaixe? Não. Você tem fone aí, talvez? Eu acho que o fone dá uma melhorada. Show. Pessoal, enquanto isso, manda aí pros seus contatos. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom aqui em família. Pastorzão William tem algo maravilhoso para compartilhar conosco também. Glória a Deus, gente. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda. Pessoal, eu vou dar um panorama aqui do que nós temos conversado, mas tem sido um tempo realmente edificante. Giovana, eu acredito que está dando retorno, porque esse áudio chega até ao celular do pastor William, e aí ele retorna. Eu acredito que a hora que ele colocar o fone, vai normalizar o meu áudio. Acredito que vai facilitar. Mas tem sido realmente um tempo maravilhoso, gente. Nós precisamos desse momento realmente de caos, desse momento de medo, nesse momento de instabilidade em várias esferas da nossa vida. A gente precisa se nutrir e precisa encher o nosso coração de fé, de esperança e de calmaria. Porque se realmente nós formos ser levados por toda a informação, por todo o caos que as mídias têm lançado sobre nós, cara, nós vamos andar deprimidos, vamos andar cabisbaixos e vamos andar sem perspectiva de dias melhores. Então, sim, existem números, existem coisas que vêm para nos amedrontar, mas a gente precisa estar com o nosso coração descansando em Deus e sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Quando a gente tiver o nosso coração tranquilo, a gente vai conseguir tomar decisões, fazer escolhas não pautadas pelo medo e não influenciadas por coisas externas. Mas a gente vai fazer nossas escolhas e tomar nossas decisões pautadas em fé, em esperança, em graça e conscientes. Isso é muito importante. Por isso que nós estamos falando sobre devocional. Eu vou esperar o pastor William para a gente compartilhar juntos sobre coisas que nós temos falado nesses dias. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Olha o pastorzão voltou. Achou o fone lá, pastorzão. É que o meu tem que pôr chinês, né? Esse Xiaomi tem que pôr o adaptador. Ah, eu sei como é que é. O meu também, cara. É super... É legal, mas é chato. Pessoal, manda o seu nome aqui, a sua cidade, da onde que você está assistindo a gente, para a gente saber com quem que a gente está conversando aqui. Pode ser, enquanto isso, vamos dar uma interagida aqui, pode ser, gente?
Diogo, Roque, Sud Estádio, seja bem-vindo. A sua é missionária da nossa igreja. Olha ela aí. Oh, que bênção, pastor. Diogo de Santo André, São Paulo. Seja bem-vindo, Diogo. Prazer ter você aqui com a gente, cara. Aqui é o Giovanni, pai da Giovana. Tudo bem, Giovanni? Seja bem-vindo. Legal, somos vizinhos. Show. Acho que agora parou o retorno. Vamos dar uma olhada. Pastor, vê aí. Vê se melhorou. Show. Agora ficou perfeito, pastorzão. Perfeito. Que bom. Tomara que a galera, é bom dar um toque aí se pra turma também tá bom, né? Sim. Pessoal, verifiquem se melhorou o som, por favor. Pastorzão, e aí? Muito bom. Top. Então, beleza. Então, pastorzão, a gente tem conversado esses dias realmente sobre a importância do devocional, porque assim, Jesus, em um certo texto, ele vai falar que o prudente, o homem prudente, existem dois tipos de homens, o prudente e o imprudente. O pastor Jonas está por aqui também. Seja bem-vindo, pastor Jota. O homem prudente é aquele que ouve as palavras e pratica. Esse homem é o que constrói a sua casa sobre a rocha. O outro homem, que é o imprudente, é aquele que ouve, mas não pratica. Então ele constrói a sua casa sobre a areia. E aí existem momentos que todos nós vamos passar, seja o ímpio, seja o filho de Deus, qualquer um de nós, o sol vem para todos, são momentos de dificuldade. E aí a Bíblia, nesse texto, vai falar que são chuvas, ventos e tempestades. E aí a diferença é que um desses, o prudente, vai permanecer diante dessas situações, mas o imprudente que construiu a sua casa sobre a areia não permanece. Ele desfalece, né? E eu acredito, pastor, que esse é um momento realmente de turbulência, é um momento de chuvas, de tempestades, de vendaval, e vão permanecer aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha. Então esse é um momento que o nosso fundamento está sendo revelado. E eu acredito que nós falando sobre devocional, falando sobre tempo com Deus, é onde nós realmente conseguimos construir o nosso fundamento. A gente fala que o fundamento na construção é um dos momentos onde ninguém vê a construção, né, pastor? Todo mundo vê a casa maravilhosa e perfeita, mas ninguém vê o fundamento. E a vida devocional, eu acredito que é exatamente isso, cara. É o nosso fundamento, porque ninguém vê a vida devocional de ninguém, a intimidade, o lugar secreto. Por isso que Jesus falou, entra no seu quarto e fecha a porta. Então, o fundamento é o que vai realmente fazer com que a gente permaneça nesses dias maus. E eu queria compartilhar um pouco isso com você, pastor. Você compartilhasse com a gente o que você pensa sobre a vida devocional, a importância e como a gente desenvolver essa vida devocional no nosso dia a dia. Sabe, pastor, eu vou falar da minha experiência pessoal sobre fundamentos, né? Amém. Você falou isso agora, já puxou aqui uma situação. Eu demorei foi uns 4 anos e meio para construir minha casa. Uhum. E quando nós começamos isso há 10, 15 anos lá atrás, eu e minha esposa, nós temos um amigo, né? Até ele é pastor, o pastor João, e ele é engenheiro, e eu fui consultar ele, conversar com ele sobre a construção. E nesse momento eu perguntei para ele, eu falei, olha, eu tenho 40 mil reais, eu quero saber se eu consigo construir, levantar e entrar na casa, né? Mesmo sem acabar e tudo, esse era o nosso projeto de vida, eu e minha esposa. Uhum. E ele falou, não, com 40 mil eu acredito que vocês consigam, com certeza, não sei. Beleza. Pastor, eu acho que eu gastei uns 28, mais ou menos, uns quase 30 mil em alicerce. Uau! Abrindo buraco, colocando concreto e ferro dentro da terra. Peraí, mas era 40 mil para construir a casa e morar? Para construir tudo. Escuta aí. Mas aonde que era? Essa matemática. Rapaz, passa o contato desse cara aí para mim. Pastor, se liga, porque as pessoas entram na minha casa e ninguém fala, cara, que coluna, que viga que você fez, que broca, né? Excelente. Ninguém vê que o ferro é Gerdau, que o concreto é não sei quantos MPa. Ninguém vê fundamento.
Com certeza. Mas foi uma das partes mais caras e trabalhosas da minha casa. E é o que mantém ela em pé. Uhum. E eu entendo muito que fundamento é necessário para todo mundo, né? Quando eu disse que eu ia comentar um pouco sobre devocional, eu tinha, vou confessar o pecado aqui, né? Eu tinha muita dificuldade com devocional. Uhum. Eu sempre estabeleci isso como parâmetro de vida, de fazer o devocional, ter esse momento diário de leitura, de oração, de ter um tempo com Deus, né? Uhum. Porém, assim, eu trabalho, né? Eu sei que o senhor trabalha também, eu sei que você trabalha. Eu trabalho, daí tem a família, daí tem a igreja, daí tem o filho que precisa chegar no horário na escola. Então, todo esse aparato da vida, né, a gente começa a negociar o tempo. Uhum. É verdade. E o que acontecia? Normalmente, né, eu fazia 1, 2 devocionais, furava um, depois fazia mais um, depois furava 3, depois fazia mais um. E aquilo começou a me incomodar profundamente. E eu falei, né, conversei com Deus e falei, meu Deus, eu prego, né, eu falo para as pessoas que precisam estabelecer esse momento e eu estou cometendo esse erro. Comigo e com Deus. Não que eu não tivesse conectado, não que eu não estivesse chorando, mas eu não estava tendo um momento particular com Deus. Uhum. E aí o que eu fiz? Eu mudei. Eu fiz um negócio que para mim foi muito radical. Eu até vi hoje, você fez um post lá no Instagram, né? Se você quer receber um devocional, e eu fui lá e cliquei, quero receber. Eu quero receber seus devocionais. Vai receber, hein? Eu quero ser edificado por isso. E o que eu fiz? Eu acho que já faz mais ou menos um ano e meio, eu estabeleci uma lista de contatos. E eu comecei a mandar devocional, a partir daquele dia que eu fiz essa oração com Deus, eu comecei a mandar o devocional para uma lista de contatos. O que aconteceu? Chegava mais ou menos ali 10 horas da manhã, o dia que eu não mandava, a galera começava a pesar na minha. Ô pastor, o senhor está bem? Aconteceu alguma coisa? Estou preocupado com você. Pois é, eu vi essa enquete aí, pastor, eu já falei, olha, a Giovana, né, falou, amor, você sabe que é um compromisso, né? E eu falei assim, todos os dias. Aí eu falei, pô, é um compromisso bem sério, porque o senhor tem essa experiência já, né? Cara, É pancada, olha, mas foi de verdade, não passo um dia sequer, né? Eu só não envio devocional pra galera, que eu digo que é o dia de comunhão particular, no sábado e no domingo. Mas de segunda a sexta, pastor, não. Depois que eu estabeleci isso, eu não falhei um dia. Não falhei um dia. Às vezes eu falho no horário, né? Mas aí eu tenho meus ajudadores, a galerinha da 880 que tá aí, ó. Tô vendo o Teca. Essa aí é a Gisele, é uma das que não deixa falhar, viu? Todas as vezes a galera chega junto e fala, ó, me manda, o que aconteceu? Então tem um pessoalzinho que assim que ajuda. Mesmo, pastorzão. Não, e aqui é assim também, eu mando o devocional lá no grupo da igreja, e aí às vezes eu mando de noite, né? O pessoal fala, será que tem como mandar de manhã? Porque de noite às vezes eu não consigo fazer, e realmente, isso nos ajuda, isso nos impulsiona, né, pastor? Acho que esse feedback é extremamente importante pra gente. Eu não tenho dúvida. Ontem eu estava conversando com um jovem e ele, né, aí nós compartilhando sobre devocional, ele pegou e disse, olha, eu tenho muita dificuldade. Aí eu compartilhei com ele um pouco disso. Ele falou, eu vou começar a fazer, mas eu tenho... O meu grande problema é que eu não conheço toda a Bíblia, não sei termos, não sei isso, não sei aquilo. E aí eu entendo que o devocional é o único momento em que eu, como pastor, não faço para o próximo. Eu faço para mim e compartilho com o próximo. Aquilo que eu estava precisando ouvir, aquilo que eu estava precisando falar para Deus. Então, devocional é uma coisa, no meu ponto de vista, não sei se você concorda com isso. Concordo. Mas é um lance particular. Tem dia que eu estou lá, no meu devocional, eu estou descendo a marreta, mas primeiro eu estou falando para mim, né? Não é nem falando nada a ninguém. Mas tem dia que é amor, tem dia que é incentivo de vai dar tudo certo.
Então, cada momento, realmente, o devocional é um desafio diário. Todos os dias. Eu não sei o que vai ser meu devocional de amanhã. Então, todas as manhãs nasce um tema novo. Uma mensagem nova, né? Exatamente. É incrível. Então... E, pastorzão, é muito pontual o que você está falando, porque, assim, acho que foi na live de segunda, eu estava conversando com o apóstolo Igor, e uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração, eu vou abrir o coração também aqui. Eu acredito que todo mundo tem uma dificuldade, assim, ou tem ou já teve dificuldade com a sua vida devocional, porque ela exige disciplina. E na nossa correria do dia a dia, eu ainda não tenho filho, mas eu imagino como deve ser com filho já, né? Você já acorda, já tem que fazer isso, fazer aquilo, correr ali, pai, não sei o quê. Então, assim, o dia já começa na correria. O pastor Diogo aqui. Aí, pastorzão, seja bem-vindo. Que legal. Diogo é gente boa. Então, já começa na correria, no agito, e então a gente fica perdido, né? E então eu sempre também carreguei uma dificuldade muito grande. Eu não sei como que foi a sua escola ministerial, mas a minha escola ministerial se falava muito pouco sobre vida devocional. E eu, assim, nunca carreguei isso como um princípio fundamental para a minha vida. Então, a gente lia a Bíblia daquele jeito, lia na igreja, mas não tinha, de fato, uma vida constante de leitura, de buscar, aprender, se aprofundar. E aí, quando eu comecei a ouvir sobre devocional, eu ouvi algumas pessoas, né, que eu ia pregar em outras igrejas e tal, as pessoas falavam, cara, meu devocional ontem, eu falava, meu, como assim um devocional? O que quer dizer isso? Eu não ouvia falar de verdade. E talvez se a gente for procurar na Bíblia, não vai achar a palavra devocional. Talvez sim, eu nunca achei. Mas, então, quando eu comecei a entender o que era um estilo de vida devocional, foi muito difícil para mim, que eu já era cristão há anos e não tinha uma prática como uma vida devocional. E aí, penei por muito tempo também. Muito tempo. E aí, enfim, quando eu comecei a entender, e até é muito legal você compartilhar a experiência, compartilhando a minha experiência, porque a gente consegue humanizar as coisas, né? A galera olha pra pastor e fala, pô, pensa que a gente é super-homem, é o Batman. Jamais, né? Então, é bem difícil. Aí chegou um momento assim, no ano passado, vou compartilhar com vocês aqui. No ano passado eu engatei assim, num devocional frenético. A minha esposa ela acordava às 5 horas da manhã, então eu acordava com ela para fazer café da manhã para ela e já emendava no meu devocional. 5 da manhã, é aquele momento que tá todo mundo, né, dormindo, desconectado, então você pode conversar, que não vai apitar o WhatsApp, ninguém vai falar com você, etc. Só que aí teve um BO, por quê? Minha esposa mudou de trabalho, ela não acordava mais 5 da manhã, então eu ia ter que acordar sozinho 5 horas da manhã. Aí começou a dificuldade. É uma adequação. Uma adequação. Aí, cara, aí chegou o quê? Natal, chegou férias, chegou um momento assim, né, de relaxar, descansar, e aí eu comecei a falar, não, pô, eu faço mais tarde, não, eu faço depois. E aí, quando a gente começa a procrastinar, a tendência é a gente fracassar. E aí não deu outra, cara. A minha vida devocional desregulou, e aí eu fazia 1 hora, depois fazia outra e bagunçou totalmente. Aí, há poucos tempos, eu falei, cara, é aquela grande coisa, né, pastor? Ou a gente, vou usar um termo bem chulo aqui, mas ou a gente toma vergonha na cara e assume essa responsabilidade, ou a gente fica dando desculpa, né, pastor? Tipo, sabe como é que é? Correria, assim, é assado e tal, e não sei o quê. E aí, muitas vezes, eu acredito que esse compromisso que o senhor fez com a igreja, que eu estou fazendo com a igreja, com mais pessoas, ele nos impulsiona e nos traz uma responsabilidade que, primeiro, é com Deus, depois é com a gente e ainda é com pessoas. Então, uma responsabilidade tripla, digamos assim. Né? É isso então, mesmo. A gente vai ter uma responsabilidade maior ainda, que Deus já nos cobra, a gente se cobra. E, assim, as pessoas ainda vão nos cobrar também. As então, pessoas... cara, é de todo lado, né? A Sueli falando aqui, ó. Faz parte da vida hoje em dia. Se ele não manda, eu já mando mensagem perguntando se tá bem. Esses dias, realmente, ela me mandou, pastor, você tá bem? E eu, a milhão no trabalho, eu falei, nossa, hoje eu tô com... bom, é que você não mandou o devocional. Eu falei, puxa. Mas é bem curioso. Até levando isso para a palavra, pastor. Um texto que eu sou apaixonadíssimo, Eclesiastes capítulo 3.
né, diz assim: há tempo para todas as coisas. Amém, amém. Mas há tempo determinado para todo propósito debaixo da terra. Amém. Então, as pessoas não conseguem tempo porque elas não têm propósito. Eu me lembro que quando eu fiz faculdade, eu não tinha tempo de fazer TCC. E os professores, eles estão com muita dó da gente mesmo, né? Não quer nem saber. Então, o que me sobrava era a madrugada. E por que eu fazia? Eu precisava do diploma, precisava concluir, né? Então, quando você tem um propósito estabelecido, né, é isso que você falou. Você vai ser cobrado por Deus, você vai ser cobrado por você vai ser cobrado por pessoas, pelo ministério, por tudo. E quando você estabelece esse propósito, aí de fato as coisas acontecem. Você gera, né? Você gera esse tempo. Eu sempre digo isso lá na igreja. Nós precisamos fazer o tempo de Deus acontecer. Então, às vezes só nos falta isso. Entender a seriedade dessa vida devocional. Porque eu acho que todo cristão deveria ter. Amém. É isso mesmo, pastor. Até mesmo na terça-feira, conversando com o Léo, ele falou uma coisa que chamou a atenção. Como ser constante na vida devocional. Ele falou: Renato, uma das coisas que a gente tem que pensar é assim: as pessoas precisam entender muito bem o porquê ter um tempo devocional. Se ela não entender o porquê ela está tendo esse tempo, ela sempre vai procrastinar, ela nunca vai levar a sério. Agora, quando você entende o porquê você está fazendo isso, muda. Você entende que é uma resposta em amor a Deus, você dedica o seu tempo ao Senhor. Então, a gente fala sobre a eternidade, né? As pessoas querem viver no céu, querem viver a eternidade, mas a eternidade é passar a vida eterna com Deus, se relacionando com Deus, né? Então, assim, se a pessoa aqui na Terra, ela não tem prazer em estar com Deus, no céu ela vai ficar entediada, ela vai ficar falando: meu, o que eu vou fazer hoje? Né? Se é essa a eternidade. São princípios, né? Isso é básico, né? Então, realmente faz todo sentido. Você tem que entender, mas eu acredito que, assim, o pastor só consegue entender a dimensão do quão bom é isso quando você inicia, quando você realmente começa. Né? É verdade. Eu acho que a grande dificuldade, eu vejo que é das pessoas tomarem decisões. Então, começar, iniciar. Quando eu começo? Às vezes, muito cristão espera algum evento épico, ou uma palavra profética, uma grande revelação, ou né, algo muito poderoso. E a palavra de Deus é muito simples, né? Então, você não precisa esperar Deus se materializar ou falar com um grande isso que te digo. Não, nada disso. É verdade. A vida é baseada numa decisão. O cara decide e fala: vou mudar. Assim como eu um dia falei: não, pera lá, eu vou mudar. A partir de hoje eu não vou mais falhar com isso. E eu, assim, eu usei o meu exemplo de um mecanismo. Mas tem gente que vai funcionar colocando o despertador do celular. O outro vai funcionar todo dia antes de sair, de acordar mais cedo, ou antes de dormir, né? Não existe um momento, um horário. Cada um vai criar seus mecanismos para fazer o negócio acontecer. Então eu entendo que o devocional realmente é algo necessário. Mas ele é motivado por um início, por um começo, por uma atitude. Então, às vezes, falta isso na nossa vida cristã. A gente espera, às vezes, muita essa coisa épica, trovões, luzes, relâmpagos. E não precisa disso, não. É verdade, pastor. Eu até estava pensando em um texto hoje, é até interessante você ter comentado que todo dia é algo novo. Porque quando você lê lá em Êxodo, quando Deus ele envia o maná dos céus, ele envia todo dia um maná novo. E aí o povo quer acumular o maná e guardar o maná daquele dia para o dia seguinte. E aí Deus fala assim: não, vocês devem pegar o suficiente para cada dia. Se alguém acumular e guardar esse maná, vai estragar e vai apodrecer. E aí existiam aqueles espertinhos que queriam guardar o maná para o dia seguinte. E apodrecia, ficava cheirando mal, ou seja, todo mundo ficava sabendo que ele estava desobedecendo a Deus. E muitas vezes a gente quer acumular. A gente fala: não, já recebi algo hoje, isso vai me edificar para a semana inteira. Pera aí, cara, tem um maná novo todos os dias.
Não é essa parte de conservante, de acúmulo, geladeira mesmo, foi tudo criado pelo homem. Deus, ele trabalha sempre com coisas frescas, pontuais, né, para o momento. Isso é incrível. E é muito louco, porque às vezes a gente está fazendo devocional e fala, meu, que palavra, nossa, maravilhosa, falou, me edificou. E aí no dia seguinte, Deus tem uma palavra que, meu, edifica mais ainda você, porque é pontual para aquele momento. É maravilhoso, assim, é realmente... É a porção do seu dia, né? É o que você precisa para aquele dia. É verdade. Eu acho que foi, não sei se foi segunda ou se foi terça-feira. Até se tiver alguém aí do grupo meu devocional que lembrar certinho o dia, que o devocional foi justamente isso, cara, maná, né? Uau, o que é que legal. isso? E nós estávamos compartilhando justamente isso. As coisas de Deus, elas são diárias, elas são o que você conquista, o que você se relaciona hoje com Deus. Mano, não dá para você esperar para amanhã, não. É tudo novo. Tem que realmente fazer, gerar esse momento, esse tempo com Deus. Então, é muito, muito, muito bacana isso aí. Amém. Até a oração de Jesus, né, pastor? Quando ele ensina a igreja a orar, o Pai Nosso, ele fala, dai-nos o pão de cada dia, né? Então, assim, cada dia tem um pão, cada dia tem algo fresco. E eu acho que é um texto até que eu estava meditando hoje. Esse é um momento, eu gosto sempre de trazer uma ilustração para a igreja, como se, para nós nos mantermos aquecidos, nós precisamos estar juntos, né? É como se nós fôssemos um graveto, e para a gente se conectar com os outros gravetos, aí a chama pega e se torna uma fogueira, né? Só que um graveto sozinho ele não queima, porque ele vai ficar afastado e ele vai perder o seu fogo. Para a gente estar junto, esses gravetos, eles em contato, eles conseguem ter uma combustão e pegar fogo, né? E eu gosto disso pensando na igreja. Entretanto, esse é um momento que a igreja está separada, né? A gente não consegue estar conectado, a gente pode até estar conectado aqui online, mas não é a mesma coisa a gente estar realmente junto. Exatamente. Então, até eu estava meditando num texto, Levítico 6, a Bíblia fala que ela vai falar sobre o sacerdote. E o sacerdote, todas as manhãs, ele colocava lenha no altar, para que o fogo continuasse ardendo continuamente. Então, todas as manhãs, o sacerdote tinha essa missão de ir lá colocar uma lenha ali no altar para que o fogo nunca se apagasse. E aí, quando eu comecei a pensar nesse texto, no mesmo momento instalou e falou, cara, é devocional, porque nós somos sacerdotes hoje, né? Amém. E o altar é o nosso coração. E se a gente não colocar ali lenha todos os dias, vai se esfriar. Nosso coração, pouco a pouco, vai esfriando. E é uma dificuldade hoje, né? Ampliou a importância do nosso devocional, porque a gente não tem mais a oportunidade de estar como família, reunido como igreja. Então, eu acredito assim, para esse momento, devocional é um caso de vida ou morte espiritual, cara. Amém. Isso realmente é muito profundo, porque chegou o momento de ser igreja, de fato. O culto, ele não está mais restrito a um prédio, né? O culto tem que... em casa tem que acontecer o culto. Não. No seu trabalho tem que acontecer um culto. No trânsito tem que acontecer um culto. Um dos momentos que eu tenho que eu gero maior intimidade com Deus é quando eu saio da minha casa e vou para o meu trabalho, porque eu tô vendo o sol ali nascer, eu tô no caminho, é uma conexão minha aí de Deus. Amém. Ali é um tempo que eu falo para Deus o que eu preciso dizer e Ele fala comigo o que Ele precisa me transmitir, e realmente é muito bom. E esse momento de afastamento, de quebra dessas comunhões, da gente estar reunido, estar integrado, eu vejo muito isso. As pessoas precisam começar a gerar realmente essa relevância e ter seus próprios momentos com Deus, seu culto com Deus. Não vai ter um pastor impondo as mãos, não vai ter ninguém trazendo uma mensagem, não. Nós precisamos, como domingo nós estávamos ministrando na igreja lá, Moisés, quando ele entrava no átrio sagrado, né, quando ele entrava na tenda da congregação, ele falava com Deus face a face, como se fala com um amigo.
Pô, cara, você falar com Deus como você fala com um amigo, é isso, é você conversar com ele dentro do carro, é você conversar com ele na cozinha, é você conversar com ele, é um bate-papo, né? O meu devocional hoje de manhã foi exatamente isso. A oração de Davi. Davi olhou para Deus e falou: Senhor, sou errado mesmo, não me afasta, me perdoa. E eu falei, a oração ela é íntegra, ela é sincera, não precisa ser eloquente, não preciso saber teologia, eu preciso entender que ele está ali me ouvindo e eu vou falar com interesse de coração. É isso. Isso é oração, isso é devocional. É você Amém. se relacionar com Deus e entender que ele está ali do teu lado te ouvindo, que ele está transmitindo para você alguma coisa. E às vezes falta um pouco isso dentro, né, do conceito nosso de cristão. A gente, pelo menos eu quando eu me converti, eu sempre entendi que eu não sabia orar. Porque eu vi o pastor orando na igreja, pô, ó, soberano, excelso, glorioso, triuno, Deus, e você fala, pô, eu não sei falar essas coisas. E não tem isso, não tem segredo. É papo de amigo, né? É compartilhar. E amigo a gente fala o que foi bom e o que foi ruim. Amigo tá na hora legal e amigo tá na hora triste. E Moisés tinha esse relacionamento com Deus. Quando Moisés estava triste, ele chegava para Deus e falava, olha, eu tô cansado, não dá mais. E Deus chegava e dava um direcionamento para ele. Eu acho que é muito do que você falou ali atrás, é o maná. Tem dia que a gente está para baixo e Deus traz uma injeção de ânimo. Tem dia que a gente está a mil e acorda e é o dia que vai acontecer, que faz faxina, que chega no trabalho e as criatividades vêm. É dia, cada dia a sua porção diferente. Amém, amém. Eu acredito que parte de nós, pastor, até a gente estava compartilhando isso na igreja, hoje no devocional também, uma fidelidade, né? Uma fidelidade com o nosso compromisso com o Senhor. A gente tem que viver, inclusive ontem a gente conversou na live com o pastor Jota, realmente como uma noiva comprometida. Nós somos uma noiva que já foi pedida em casamento, né, como igreja, e uma noiva que foi pedida em casamento, ela, na verdade, ela não se comporta como uma solteira, né? Não, ela se comporta como uma pessoa que já é casada. Porque o que vai mudar depois é que eles vão morar junto, quer dizer, eles vão ter intimidade, etc. Mas ela já se comporta como uma pessoa totalmente comprometida. E isso quer dizer, nós como igreja, a gente tem que ter a consciência de compromisso, a consciência de fidelidade. E assim, por muito tempo, a gente sempre ouviu, e assim, foi estampado em caminhões, em adesivo, o Deus é fiel, né? Quem que nunca viu um adesivo desse ou quem nunca teve um adesivo desse? Mas o grande lance é assim, é claro que Deus é fiel. A Bíblia deixa claro que isso é um DNA, está inserido no caráter de Deus. Mas nós também precisamos entender que agora, sendo filhos de Deus, nós também devemos ser fiéis. E fiéis a coisas muito pontuais. Então, por exemplo, se o sacerdote ele não fosse colocar a lenha ali no altar, a lenha que representa a oração, a intimidade, a palavra, né, o nosso tempo com Deus, se ele não coloca a lenha, a chama ia se apagar. E aí depois você lembra daquele texto de Josué, o chamado de Josué. Josué, ele tinha um chamado incrível, né? Olha, você vai dar continuidade no propósito de Moisés. Mas Deus ele falou assim, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Deus repetiu várias vezes, mas ele falou assim, ó, não se canse de lembrar ao povo e a você, e meditar todos os dias na lei, dia Amém. e noite. Ou seja, Deus ele falou, seja forte e corajoso, mas ele falou, ó, se você não meditar dia e noite, essas palavras vão se esvair. Então, cara, é incrível, né, pastor? A gente ouve uma palavra no domingo, a gente fica queimando, a gente fica, uau, glória a Deus, é isso mesmo. Só que se a gente não manter isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai chegar no final de semana, a gente já vai estar tão carente de uma palavra, mas tão assim, miserável, porque a gente não tem relacionamento com Deus no dia a dia. E aí eu falo até para a igreja, né? Eu compartilho com os irmãos aqui. A reunião dos santos, né? O ajuntamento da igreja, na verdade, é um ajuntamento onde eu vou compartilhar o que eu estou vivendo com Deus. A irmã fulana vai compartilhar o que ela está experimentando de Deus.
o irmão João vai experimentar o que ele está experimentando de Deus, porque nós temos uma vida com Deus. Então, muitas vezes a gente vai lá só para receber, mas a gente tem que mudar a mentalidade, que a gente vai lá para entregar. Entregar para Deus e entregar para os irmãos também, né? É isso mesmo. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, né? Não existe casamento, né, ou namoro, ou noivado, se você fundamentar, imagina 2, 3 vezes na semana, 2 horas por dia. Não tem casamento que resiste um encontro de 2 horas, 2 vezes na semana. Imagina eu casado com a Aline, só vejo ela de quarta-feira das 8 às 10 e de domingo das 6 às 8. Não existe isso. Possível, é verdade. É relacionamento constante. Né? E é essa mentalidade de noiva que nós temos que absorver. Deus está buscando um povo para se relacionar constante, todo dia, toda hora, todo momento, está conectado. Ele em nós e nós nele. Né? Essa conexão é algo extremamente necessário e saudável para a gente ter comunhão com Deus. A gente, infelizmente, temos o hábito de colocar um monte de coisa na frente e gastar o nosso tempo, né, gastar a nossa vida com coisas que são muito passageiras, né, e a gente perde, aí a gente vai perdendo o relacionamento. Falando em relação de noiva e noivo, eu acho que algumas vezes eu vejo a igreja, não vou nem falar de pessoas, mas eu vejo a igreja se comportando como madrinha, né? Como assim se comportando como madrinha? Ela sabe que tem o casamento, ela arruma o cabelo, ela prepara a maquiagem, ela compra vestido, mas ela não tem o compromisso da noiva, né? Se ela faltar, o casamento vai acontecer. Se ela não... ela tem tudo, sabe que o noivo está voltando, sabe que a festa vai acontecer, mas ela está sem compromisso. Ela está se preparando para o evento, mas sem compromisso. Uau. Eu acho que a gente precisa assumir uma mentalidade de noiva, né? Amém. O relacionamento é meu, né? Houve durante muito tempo uma transferência de responsabilidade. A responsabilidade é do meu pastor se relacionar com Deus. Então, ele tem que ser íntimo de Deus e me trazer esse relacionamento, assim como foi com Moisés. Moisés disse: Deus quer se relacionar com vocês, galera. Então vamos para o alto do monte. Quando o povo chegou no pé do monte, tinha trovão, tinha nuvem, tinha relâmpago. A galera falou: Moisés, vai lá você, se relaciona com Deus, volta e conta pra gente o que Deus quer. Então eu vejo muito isso, a gente transferindo para alguém uma responsabilidade que é nossa, né? Estava falando que domingo nós estávamos ministrando sobre Moisés, e uma coisa que é curiosa em Moisés não era sacerdote, Moisés não foi consagrado a pastor, Moisés não era presbítero, Moisés não era nada. Quem era Arão. Moisés só era amigo de Deus. Então, assim, Deus não está buscando títulos. Deus está buscando amigos. Se Deus precisasse de uma pessoa eloquente, ele teria feito de Arão o grande libertador do povo. Mas Deus não precisava de ninguém eloquente, não precisava de cantor, senão ele usava Corá. Deus não precisava de nenhuma dessa galera. Deus precisava de alguém para se relacionar. E às vezes a gente se perde nisso. Deus só vai se relacionar com alguém que seja do alto escalão. Não. É para todos nós que estamos aqui, né? A parada de intimidade, de vida com Deus, de relacionamento, devocional, não é para mim e você que é pastor. É para todo mundo que deseja falar com Deus e conversar com Deus. Acho que vai muito frente a isso. Amém. Glória a Deus. Aleluia mesmo. Eu acredito realmente nisso, pastorzão. E é até interessante porque a gente fala muito sobre se parecer com Jesus, sobre nós fazermos o que ele fez, sermos como ele. Ele mesmo falou, né? Vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Mas a gente muitas vezes pensa, cara, mas como isso acontece na prática? Eu acredito assim, que isso é um fluir muito natural. Tem que acontecer de forma natural. Porém, é uma impulsão, é realmente algo que
o Espírito tem que nos impelir. Então você vai ver a Bíblia, quando fala em Atos, todas as ações dos apóstolos não eram ações coordenadas por homens. Por exemplo, vai lá e faz isso. Não, era tudo o Espírito Santo que movia. O Espírito Santo impelia, cara, vai para a cidade tal, ora por pessoa tal, faz isso, faz aquilo. E aí quando você vê a história de Moisés, quando ele passava tempo com Deus, e até quando ele sobe no monte, quando ele descia, todo mundo ficava assustado porque o rosto dele era assim, brilhava, né? Loucura, isso aí, meu, puxa vida, isso loucura, me deixa fascinado, é a prova real de Deus. A gente sobe, eu não sei se aí em Bragança vocês têm o hábito de ir no monte. Estamos precisando, viu? Estamos precisando, a gente gosta. Aqui a gente sobe no monte, você vê as folhinhas lá, poxa, aquele negócio, meu, inexplicável. O chão, as folhas, tudo brilhando lá, você já fica louco. Imagina você brilhando, cara, é surreal. E olha só, pastor, uma coisa incrível nesse texto também, que ele está no monte e ele encontra os segredos de Deus, né? Então, assim, às vezes as pessoas elas querem ouvir os mistérios, os segredos de Deus. E aí Salmo também vai falar que Deus compartilha o seu segredo com aqueles que ele confia, ou aqueles que são seu amigo. Eu não lembro qual salmo, mas tem um salmo que é pontual falando sobre isso. Que ele compartilha o seu segredo com seus amigos. E é interessante porque as pessoas, por muito tempo, eu acredito que hoje diminuiu muito, mas ainda existe, as pessoas estão atrás de pessoas para conhecer os mistérios de Deus. Cara, vai ter o pastor fulano, a gente precisa ir lá porque ele tem revelação, ele fala até o seu RG. Irmão, entenda uma coisa, se você sabe o RG, por que você quer saber que alguém saiba? Entende? Então, as pessoas não entendem, né, pastor, que assim, quando elas terem esse momento com Deus, elas passarem tempo com Deus, elas vão ter acesso aos segredos de Deus. Isso é fantástico. É isso mesmo. Nossa, cara, é tudo isso, pastor. Ó, a relevância que tem, alguém falar seu RG, seu CPF, mano, tem muita relevância, você ser íntimo, você ouvir Deus, você compartilhar com Deus, né? Isso sim tem relevância, quando você atinge esse nível, essa vida com o Senhor, né? E é isso que eu acho legal, é possível para todo mundo. Tiago diz assim, né? O livro de Tiago diz assim, e Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e tendo orado, Deus cerrou o céu por 3 anos e 6 meses. Então, um cara orou e Deus parou a chuva. Josué orou, o sol parou. Os caras mexeram no clima, no tempo, na rotação da terra. Loucura, né? Loucura. Exatamente isso. Se caras comuns conseguiram atingir esse nível de tocar o coração de Deus, né? Também está ao nosso alcance. Nós também podemos, entendeu? Mas isso tudo fala de relacionamento, fala de proximidade. Você não pede nada, eu não vou te pedir R$1.000 emprestado se eu não tenho relacionamento com você e intimidade para te pedir dinheiro emprestado. Por mais que eu precise ou que eu queira, tá? Não vou fazer isso porque não te conheço a esse ponto. Assim como eu sempre brinco lá na igreja, se o seu carro acaba a gasolina às 3 horas da manhã, você tem 500 pessoas na lista do celular, mas aí a lista se reduz para 2, 3 pessoas. E são sempre os mesmos. Porque é intimidade, isso é relacionamento. E eu acho que o devocional vem nessa mão, de trazer relacionamento, de estabelecer intimidade com Deus. Ó, até agradecer, a Juraciara lá da nossa igreja mandou aqui, ó, o devocional do Maná foi na sexta, Êxodo 16:14. Eu tinha dito que foi segunda ou terça, foi na sexta. E, é muito isso, viu, pastor? Vida com Deus... Pastor, estamos conectados, hein, pastor? Porque nosso devocional sobre o Maná foi esses dias também, hein? Ah, vocês também tiveram sobre Maná? Olha aí, ó. Estamos conectados. Que top, glória a Deus. É o reino, né? Deus conecta mesmo.
E é Às vezes tem interessante, né, mensagem, pastor? tem coisa, você ouve outro ministério, outro pastor, às vezes está falando o mesmo tema, o mesmo assunto, a linguagem se bate, né? É um Nossa, nem negócio fale. de Deus. A gente está ouvindo a mesma pessoa, né? Isso que é interessante. Amém. Ah, isso aí. E é legal, pastor, porque quando a gente começa a analisar, né? A gente falou sobre vários homens e todos esses homens estavam inseridos no Antigo Testamento. E quando a gente olha para o Novo Testamento, que tem algo realmente novo da parte de Deus, o novo e vivo caminho, né? E etc. Quando a gente vê Jesus morrendo na cruz e acontece algo extraordinário, a terra se manifesta, o céu se escurece, há terremotos, mas algo pontual é quando o véu se rasga de ponta a ponta, né? E quando a gente olha para aquilo, realmente é um chamado de Deus falando assim, ei, o véu foi rasgado, todo mundo pode entrar. A porta está aberta, né? Então Amém. agora já é como você realmente falou, não é pastor, não é sacerdote, não é bispo, não é apóstolo. Cara, tá aberto para todo mundo entrar. É só realmente você entender. E aí, muitas vezes, o fato da gente não entrar nesse lugar santo dos santos, né? A Bíblia fala em Hebreus que esse lugar foi franqueado, né? E Jesus se fez um novo e vivo caminho, no qual, quando a gente passa por ele, a gente acessa o coração do Pai. Então, se a gente não acessa esse lugar, a gente mostra que a gente não entendeu o sacrifício de Jesus. Então, às vezes, eu lembro que eu fazia bastante evangelismo lá no Lago do Taboão e ia conversar com as pessoas e falava assim, cara, você acredita em Jesus? Acredito. Legal. E por que Jesus morreu na cruz, hein? Sabe dizer? Aí a pessoa falava, acho que para nos salvar das coisas ruins do mundo. Mas que coisa ruim? Não sei. Cara, pastor, era incrível. Eu perguntava para 10 pessoas, as 10 pessoas não sabiam o mínimo do porquê Jesus morreu na cruz. Só que as pessoas olham lá, Jesus na cruz. Ela entra num consultório médico, tem Jesus ali, pendurado na cruz. Ela, às vezes, tem um crucifixo. Às vezes, tem uma tatuagem de Jesus tatuado. Jesus tatuado, não, Jesus crucificado. E aí você pergunta, por que Jesus morreu na cruz? A pessoa não sabe o mínimo por que Jesus morreu na cruz. E muita gente realmente também não sabe. E obviamente, que foi por... Quando ele morre na cruz, muitas coisas foram liberadas do céu para nós, mas principalmente o acesso ao coração do Pai, né? Isso nos faz filhos. Então isso faz todo sentido. Gente, a gente está caminhando aqui para o final da live, porque tem duração de 1 hora, pastorzão. Então, daqui uns 8 minutinhos a live vai acabar encerrando. Eu queria saber se tem alguma coisa... Passou rápido demais, né, cara? Meu Deus do céu. Foi rápido demais mesmo. Ou a gente fala muito, né? Cara, foi muito rápido. Foi muito rápido, foi muito bom. Aqui, 3 lives já, mas essa aqui parece que foi 20 minutos. Que da hora. É que o tema é bom, né, pastor? Deus usou você aí, viu? Não, e eu ainda falei assim, a gente vai fazer 5 lives sobre o mesmo tema. Será que o pessoal vai continuar falando sobre isso? Vai ter assunto, mas, cara, é tudo novo, né? Cada pessoa compartilha algo pontual sobre isso. Isso é muito incrível. E pastor, eu queria deixar esse tempo para você compartilhar alguma coisa que você tem sentido no coração, se você gostaria de compartilhar alguma coisa pontual conosco. Amém. Bom, já que estamos falando de live, né, de devocional, eu vou compartilhar um pouco do que eu compartilhei hoje pela manhã no nosso devocional, né? Uma vida em oração. Uma oração íntegra, ela consegue tocar o coração de Deus com muita profundidade. Ela te dá acessos que muitas vezes você não tem. Às vezes no devocional, como eu compartilho, eu passo a parte mais superficial, mais a síntese de tudo, né? Mas Deus não está à procura, sabe, pastor, de como nós brincamos aqui, que a gente não é super-homem, né? E Deus não está à procura de uma raça de pessoas superpoderosas ou extraordinárias, não. Deus busca pessoas que estão disponíveis, né? E isso sempre foi, né? Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele não era, se você for estudar culturalmente, ele era ruivo, né? Então ele nem da cultura judia, ele não era daquela região, né? Então assim, tem um monte de pormenores que colocavam Davi como um cara que não tinha qualificações para atingir ou para ser o que ele era.
Mas uma coisa nunca faltou em Davi: honestidade com Deus, né? E falar de vida com Deus, falar de devocional, né? É falar de ser sincero a Deus. Então é o seu momento, né, que demanda honestidade, sinceridade. E a palavra às vezes vem numa mão que machuca a gente, né, que dói, porque nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente deseja, né? Então a palavra às vezes vem de uma maneira impactante, mas a palavra às vezes também vem como água no momento da sede, como alimento. Então eu acho que todos os dias ela assume uma forma que é necessária para a gente. E toda manhã realmente ela se renova. Davi foi franco, honesto e objetivo, e eu sou apaixonado por aquela oração do Salmo 51, né, que ele diz: cria em mim um novo coração, né? E eu acho que às vezes é isso que nós precisamos fazer, né? Amém. Para ser um homem segundo o coração de Deus, ser honesto. Só isso. É só tudo isso. Ô pastor, eu não é brincadeira não, viu, cara? Mas olha isso aqui. Devocional desses dias aqui, ó. Salmo 51. Não acredito. Corações puros. Não acredito. Se eu não tivesse escrito, pastor. Olha aí, hein, cara. Mano, conectado, hein? Top demais. Ó, o pastor Vander, cara, um abraço. O pastor Vander tá lá em Portugal. Cara internacional. Pastor Fabrício, pastor nosso lá da 880, homem de Deus. Glória Só a galera Deus. top aqui com a gente, viu? Robson, que legal, pastorzão. Mas, cara, isso é realmente incrível, né? E aí, ô pastor, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse devocional, eu envio lá no grupo da igreja e eu falo assim, gente, compartilha o que vocês entenderam e tal. E uma das pessoas falou um negócio assim que, meu, é muito pontual. Ela falou assim, olha, o interessante de Davi é que ele foi corajoso para se arrepender. Eu falei, cara, que forte isso, né? Porque assim, Davi era um cara corajoso para enfrentar guerras, para fazer muita coisa, para realmente vencer guerras, batalhas e tal, e não sei o quê. Só que o verdadeiro corajoso, o verdadeiro, sabe, forte é aquele que se dobra aos pés de Jesus, né, cara? Isso aí é muito forte, cara. Exatamente. Eu vejo isso hoje, né, nas igrejas, né? Para, às vezes, você confessar uma falha, assumir um pecado, assumir um erro, você precisa ser valente, né? Precisa ser muito honesto, muito íntegro. Porque hoje há uma capa de santidade que todo mundo tem que ser o cara, tem que ser... Não precisa disso. Para Deus não tem isso, né? Por debaixo de uma polpa, de uma capa, sempre há fragilidades, né? Todo mundo via na mão um grande general, em cima do cavalo, com a armadura reluzente, pá. Quando ele chegava na casa dele, ele era quem ele era. Era um homem leproso, frágil, quase morrendo, né? Então, às vezes, por debaixo de toda uma capa de santidade, tem um homem machucado precisando de milagre de Deus. Mas isso só acontece quando a gente bate na porta e fala, ó, tô aqui, eu preciso. Aí o milagre acontece. Com certeza, pastor. Eu acredito que a transparência é a chave, né? A gente precisa realmente... E eu acredito até que essa transparência, eu faço muito isso com a igreja, pastor. Olha só, temos 1 minuto e 20. Meu Deus do céu, Meu Deus. Mas assim... quando eu vou conversar e vou discipular alguma pessoa, eu falo assim, eu realmente abro meu coração e mostro minhas feridas. E mostro minhas dificuldades. Porque ela vai olhar e falar, cara, realmente todo mundo passa por isso. E muitas vezes a gente quer ser o Superman crente, né? E fala, não, cara, não é assim. Por que você está passando por isso? E não tá certo, tem alguma coisa. Então, assim, é realmente muito sério. Pastorzão, no seu relógio aí já deu 7 horas? Boa pergunta. Ó, 1 minuto para 7. 40 segundos. Vamos encerrar 40 segundos fazendo uma oração? Queria pedir para Amém. você finalizasse aí. Quero agradecer a todo mundo que participou. Você, pastorzão, muito obrigado. Somos família. Essa live vai ficar salva, tá, gente? Depois, se quiser assistir de novo, mandar para alguém. Vamos para cima. Ô, pastor, aqui a gente sempre... A galera nossa tira um print aí, ó. Faz um... Vamos tirar um print.
Show, vamos orar. Deus, te agradeço de coração por esse tempo precioso, por esse momento incrível. Obrigado pela Vox Church, obrigado pela 880, obrigado pelos amigos Pai. De N ministérios que entraram aqui hoje, nos prestigiaram, pelos amigos, companheiros, ó Pai. Ó Deus, que o teu cuidado, que